Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar do terceiro dia de Roland Garros. É um dia que se encerra aí com esse espetáculo de Gael Monfils, virando o jogo contra o Hugo Dellien, que estava 2-0 contra para 3-2, em uma Philippe Chatrier completamente lotada. Mas é um dia de muitos outros jogos, algumas eliminações surpreendentes, como foi o caso de Daniil Medvedev, o brasileiro João Fonseca eliminando Hubert Hurkacz, né, que vinha de boas semanas até a final em Genebra. Então, assim, vamos comentar sobre esses jogos. E eu peço, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e vamos para os resultados. Primeiro, o Kovacevic eliminado pelo Frederico Augustin Gomes, tenista lucky loser, tinha perdido no qualificatório e acabou conseguindo vencer o americano 76 do mundo, 4-6, 6-4, 6-4, 6-1. Tenista argentino é sempre perigoso no saibro, né? Apesar que nos últimos 2 dias os argentinos não viveram um dia de alegria, né? Perderam o Francisco Cirundo, o Francisco Começanha, o Sebastian Baez e vários outros, né? Alexander Shevchenko também perdeu no quali, mas é mais um lucky loser que avança a segunda rodada, vencendo Dusan Lajovic por 3-0, 6-2, 6-4, 7-6. O nível do Lajovic caiu muito, parece que o fim de carreira do sérvio está se aproximando, né? É assim, é um tenista que tinha seu melhor momento da temporada sempre no saibro e agora só derrotas, né? Um dos favoritos aí ao torneio, talvez seja um termo forte, porque, vamos ser sérios, o de Minaur não ganhou título até agora na temporada e tá sempre no quase, né? Um dos favoritos às quartas de final, acho que assim fica melhor, porque sempre tá chegando longe, né? Alex de Minaur venceu o Laslo Djere por 3-0, 6-3, 6-4, 7-6, né? Não é um jogo também que eu imaginava que o de Minaur iria sofrer muito. Poderia acontecer, né? Porque assim, tem jogos que o de Minaur não tá conseguindo ganhar na solidez, e aí não tá conseguindo ser letal. Mas no caso desse jogo aqui, ele conseguiu sustentar bem o nível dele, ele conseguiu sacar bem, só perdeu o saque 2 vezes, na verdade, no jogo, né? Então, assim, num jogo de 3 sets, para o Alex de Minaur não é muita coisa e é uma boa vitória dele para começar o torneio com o pé esquerdo. E vamos lembrar, é um ano assim para o de Minaur de muitas oitavas de final em Masters 1000, só Monte Carlo que ele vai às semifinais. É aquele negócio, ele está precisando de um torneio de mais destaque, quem sabe não venha num Grand Slam. Para mim, o prêmio pipoqueiro do dia vai para Daniil Medvedev, né? Ele começou perdendo o jogo 2-0, 7-5, 6-3 para o Cameron Norrie. Depois disso, uma remontada absurda para o tenista russo, 6-4, 6-1. E ele chegou a ter 5-3 no quinto set, podendo fazer uma das vitórias mais marcantes do dia, né? Porque o Norrie estava jogando demais, estava conseguindo complicar muito a vida dele, mas na hora de sacar para o jogo, um game trágico e a mesma coisa para se falar na hora de sacar para forçar o tie-break, assim. Os erros que o Medvedev cometeu é um negócio que chega até a assustar e no final ele acabou jogando fora uma grande oportunidade de avançar a segunda rodada. É mais uma derrota evitável para o russo, né? E assim, o nível de saque dele tá realmente preocupante. Foi quebrado 6 vezes na partida. O Daniil Medvedev não é um cara que era para ser quebrado tantas vezes assim, até porque o saque sempre foi um dos pontos fortes de seu jogo, né? O Grigor Dimitrov estava ganhando 2-1, 6-2, 6-3 e aí perdeu o terceiro set 6-2 e desistiu por problemas físicos. Mais uma vez o Dimitrov nos últimos 4 Grand Slams, 4 desistências por problemas físicos. Realmente não tá fácil a situação do Dimitrov e assim, mais o torneio que ele sai na estreia. Ano passado acho que ele foi quartas de final, então assim, ele perde muitos pontos no torneio de Roland Garros. Alexander Bublik venceu James Duckworth por 3-0, 6-2, 6-4, 6-4. Ótimo resultado para o tenista kazakh, conseguiu 16 aces no jogo, 82% dos pontos com o primeiro saque. Não foi quebrado uma vez sequer. O Bublik, quando quer jogar, ele joga muito, né? Até mesmo no saibro, que é a superfície que ele mais odiava. Então, assim, é impressionante quando o Bublik está focado, a capacidade dele de jogar tênis em alta qualidade. Alexander Zverev venceu o Leonard Thiem por 3-0, 6-3, 6-3, 6-4. Teve 4 breaks contra e salvou todos eles. Em 12 oportunidades quebrou o americano 4 vezes. É assim, o Zverev teve uma estreia relativamente tranquila. Não imagino que o Thiem seja o tenista que vai exigir mais, porque não é um cara que coloca o Zverev numa situação que ele sinta desconfortável, principalmente um tenista que é mais veloz, corta o tempo de ação, dá menos tempo para o Zverev pensar nas jogadas. E assim, o Thiem deixa o Zverev jogar do jeito que ele gosta. E aí no final o Zverev não teve tantos problemas. Mas ele vai enfrentar Jesper de Jong, que olha, saiu de 2-0 abaixo. O Pássaro, o tenista italiano, fez 6-3, 7-6
Depois disso, 6-4, 7-6, 6-1 para o tenista holandês Jesper de Jong, o mesmo, né, que venceu o João Fonseca no Challenger de Estoril. Ele vai ser o oponente de Alexander Zverev. Jakub Menzik teve um jogo muito difícil contra o Alexandre Miller, mas conseguiu uma belíssima vitória de muita maturidade, porque estava difícil o jogo no fundo de quadra, encarando o tenista da casa. Era aquele jogo assim que tinha potencial de ser bem chato, e foi, né, até certo ponto. Mas a partir do momento ali que ele devolve a quebra, quando o Miller saca para fazer 2-1, ele toma o controle do jogo e consegue uma atuação muito boa, né? 7-5, 6-7, 7-5, 6-3, o Menzik, que é 19 do mundo, vai conseguindo aí uma perspectiva boa de subida no ranking. Quem sabe quantas posições ele consegue e o quão longe ele chega ainda nesse torneio, né? E destaque também 20 aces para ele neste jogo. Baita atuação para Jakub Menzik, primeira rodada escorregadia, mas ele consegue sobreviver a esse desafio. O Walton, tenista australiano, venceu o Marterer por 3-2, 7-6, 4-6, 6-3, 2-6, 6-2, né? Esse é um daqueles jogos assim, tipo assim, o número 91 do mundo contra 239, primeira rodada de Grand Slam, isso pode acontecer. E assim, né, a vitória é importante para o australiano para conseguir bons pontos no ranking, né? Segunda rodada de Grand Slam já garante uns 50 pontos, e para quem está ali de 50 para trás no ranking, isso vale bastante. Pierre-Hugues Herbert venceu o Benjamin Bonzi por 3-2. É uma situação curiosa aqui, né? O Bonzi já acho que até enfrentou o João Fonseca em um Challenger há tempos atrás, né? Ele estava virando o rei dos Challengers, o Benjamin Bonzi, mas o tenista convidado, né, o Pierre-Hugues Herbert, consegue essa vitória 3-2. O tenista tem 34 anos de idade, já foi 36 do mundo, mas agora consegue um convite para Roland Garros e consegue essa vitória contra o Benjamin Bonzi. 7-5, 3-6, 4-6, 7-5, 6-2, 3 horas e 27, e será o oponente de João Fonseca. A meu ver, um oponente muito acessível, né? Tipo, eu tinha obviamente muito mais medo de um Urkats do que de um Pierre-Hugues Herbert, mas nunca subestimar o adversário, ainda mais o adversário da casa, né? Novak Djokovic venceu o Mackenzie McDonald por 3-0, triplo 6-3. Um jogo muito tranquilo para o Djokovic, né? 81% dos pontos com o primeiro saque, 71 com o segundo, 90 pontos para o Djokovic no jogo, 60 para o Mackenzie McDonald. Uma disparidade bem grande. E é aquele negócio, não imaginava que seria um grande desafio, mas se fosse, acho que era um indicativo negativo para o Djokovic, né? Se ele tivesse uma dificuldade contra o Mackenzie McDonald, né? Perder um set, eu acho que seria um sinal não muito legal. Mas venceu tranquilamente, de uma vez, esse é até um sinal positivo, até pelo que a gente vê do Djokovic nessa temporada. Ou ele engata bem e vai longe no torneio, ou ele acaba, tipo assim, empacando, né? O Henrique Rocha, tenista português, venceu o Nicolas Basilashvili por 3-2. Ambos vieram do quali. 7-6, 2-6, 7-6, 2-6, 6-2. 3 horas e 53 de jogo para a vitória do tenista português contra o tenista da Geórgia. A gente teve o Andrei Rublev vencendo o Lloyd Harris por 3-1. 6-4, 4-6, 6-3, 6-1. O Rublev melhorou muito a partir do terceiro set, e foi ali que eu acho que ele jogou o seu melhor tênis, sufocando o Lloyd Harris e jogando da maneira que a gente espera do Rublev, né? Distribuindo o jogo, tomando as rédeas da partida e não deixando o adversário ter muito tempo de resposta. Jack Draper venceu Mattia Bellucci por 3-1, 3-6, 6-1, 6-4, 6-2. Primeiro set, o Bellucci surpreendeu o Draper com muita variação, trazendo muitas alternâncias, ganhou o set com saque por baixo, polêmico, saque por baixo, mas é aquele negócio, a partir do segundo set, um domínio completo do tenista britânico, que caminha para ser o número 4 do mundo ao fim desse torneio, né? A gente teve o Matteo Arnaldi vencendo o Félix Auger-Aliassime por 3-2, 5-7, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2. O Aliassime, assim, começou bem o jogo, parecia estar numa situação mais confortável, mas a partir ali do terceiro set, começou a perder o gás, começou a jogar numa intensidade cada vez mais baixa, e o jogo foi piorando, até um ponto que o Matteo Arnaldi começou a comandar as ações. E assim, vale lembrar que o Aliassime até começa o terceiro set, quebra a frente, mas aí logo em sequência o Arnaldi ganha 4 games seguidos, e foi a última vez que o Aliassime quebrou o saque do tenista italiano. O que parecia uma estreia positiva virou um pesadelo. A carruagem virou abóbora para o canadense, que cai na primeira rodada de Roland Garros. O retorno de Marin Cilic para Roland Garros não foi positivo. Foi enfrentar logo o Flávio Cobolli, que vem de título em Hamburgo, e levou um couro. 6-2, 6-1, 6-3.
Assim, isso pra mim é um sinal bem negativo, né? Porque se o Cilic tá levando esse tipo de couro, não tá conseguindo sustentar o próprio saque, lembrando que ele foi semifinalista desse torneio há 3 anos atrás, eu não sei qual a perspectiva competitiva que ele tem. Por mais que ele seja 2 anos mais jovem do que o Gael Monfils, ele já tem 36, e é aquele negócio, nem todo mundo reage à idade tão bem como o francês fez. Então, vamos ver aí o que o Cilic faz para os próximos torneios. Na grama, espero que ele jogue melhor, mas não é um sinal muito positivo essa eliminação dele em Roland Garros do jeito que foi. Corentin Moutet venceu o Tabur, tenista francês que veio do quali, 6-3, 7-6, 6-3, com destaque a um dos pontos que ele quebra o saque no primeiro set, foi talvez o ponto do torneio até agora do Corentin Moutet. O João Fonseca atropelou o Hubert Hurkacz com 6-2, 6-4, 6-2. Um detalhe, né? 9 aces para o João Fonseca e apenas 6 para o Hurkacz. O Hurkacz só teve 67% dos pontos com o primeiro saque e 32 com o segundo. Eu até veiculei uma informação errada. O Hurkacz chegou a ter 2 breakpoints contra o João Fonseca lá no primeiro set, mas no segundo e no terceiro não teve nenhum. E assim, o Hurkacz parecia, não sei, assim, cansado do que aconteceu lá em Genebra no sábado, mentalmente, fisicamente, porque assim, foi uma partida bem fraca do Hurkacz. Todo mérito, obviamente, o João jogou um baita tênis, a gente sabe do potencial que ele tem, ele distribuiu o jogo, não deu a menor chance para o polonês, mas eu sinceramente achava que esse jogo seria muito mais duro, e eu acho que o Hurkacz jogando bem, obviamente, iria complicar muito mais as coisas. Eu não acho que isso tende a ser a regra do confronto, caso aconteça de novo, ainda mais se acontecer em uma superfície com uma grama, onde o Hurkacz, a meu ver, tem muita vantagem pelo saque e a forma de jogar. Mas hoje foi um jogo bem ruim do Hurkacz e o João Fonseca, obviamente, aprofundou isso no massacre, 1h40. E é uma ótima notícia para o brasileiro, que vai ter um oponente acessível na segunda rodada, é o que a gente espera, obviamente. E é aquele negócio, né? Ele tem uma situação física muito privilegiada, porque não jogou muito tempo. O Gael Monfils precisou de 3 horas e 36 para vencer de virada o Hugo Dellien por 3-2. 4-6, 3-6, 6-1, 7-6, 6-1. 21 aces para o Monfils, né? O Monfils está sacando muito bem, né? Mas, assim, o jogo dele até agora no Saibro não tem me convencido tanto, né? Ele tem jogado de maneira extremamente defensiva, tem jogado aqueles balões pro fundo de quadra, ele não tem jogado de uma maneira como ele joga nas quadras duras. Me parece que ele tá uma marcha lenta no Saibro, mas vamos ver o que acontece agora contra o Draper. Não tô com expectativas altas para esse jogo, mas Monfils obviamente fez o show aí para a torcida francesa e é uma bela virada aí para ter mais uma boa memória do torneio. Amanhã, o que a gente tem? Abrindo a programação, vamos ter Alejandro Tabilo contra Alexei Poprin, jogos que acontecem às 6 da manhã. Ben Shelton contra Hugo Gaston, se bem que aqui eu tô vendo, já tem a vitória do Shelton, né? Porque o Gaston já desistiu, então o Shelton já avançou. Juan Manuel Cerúndulo vai enfrentar o Adam Medjedovic, Lorenzo Musetti vai enfrentar o Daniel Galan, o Kopriva vai enfrentar o Daniel Altmaier, o Casper Ruud enfrenta o Nuno Borges, Karen Khachanov enfrenta Sebastian Hoffner, Quentin Halys vai enfrentar Miomir Kecmanovic, Riley Opelka vai enfrentar Mariano Navone, Fabian Marojan vai enfrentar Carlos Alcaraz, Giovanni Nepich-Perricard enfrenta o Damir Dzumhur, Marton Fucsovics enfrenta Tommy Paul, o Matheus Gigante enfrenta Stefanos Tsitsipas, Francis Tiafoe enfrenta Pablo Carreño Busta, Jason Brooksby enfrenta o Sebastian Korda, encerrando o dia. Olha, à noite, a sessão noturna, eu quero saber, quem teve a ideia de colocar encerrando a sessão noturna, não o Alcaraz e sim Holger Rune e Emiliano Nava. Pode ser que o jogo seja bom, mas é um tenista que veio de white card, né, convidado contra o Rune, né? Tudo bem que o Rune é um baita tenista, mas sei lá, né? Eu acho que esse é o tipo de jogo que ou eu daria para o Musetti ou eu daria para o Alcaraz para encerrar o dia. Mas é aí a organização que decide, não sou eu. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.